Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos discutindo o terceiro ano da Lei Seca e os meios legítimos para testar a embriaguez ao volante. Nosso entrevistado é o juiz Lailson Braga Baeta Neves, diretor do Foro da Comarca de Montes Claros, no norte de Minas. Doutor Lailson, então, o debate chegou ao Superior Tribunal de Justiça, onde hoje se discute, vai se definir quais são esses meios legítimos de prova. O que seriam esses meios? Bom, e aqui eu já, pela minha natureza de ser crítico, eu já começo até criticando essa discussão, porque a não ser que a prova tenha se obtido através de um meio ilícito, coação, violência, ao arrepio da lei, todas as formas, quer seja documentos, fotografias, que também são documentos, depoimentos... Prova testemunhal vale? Vale, claro, exames médicos, científicos, tudo isso pode compor o arcabouço probatório. E para você dizer qual prova é mais convincente ou qual é mais válida dentre as válidas, quer dizer, hoje a gente sabe que não existe hierarquia entre as provas, você tem que olhar isso diante do caso concreto. Diante do caso concreto. Né? Diante do conjunto de provas, não é? Então, pergunto a você, por exemplo, vou imaginar uma situação aqui, alguém é oferecido um copo de refrigerante, um suco, mas dentro daquele suco contém uma dosagem de álcool que aquela pessoa desconhece. Ela ingere, está lá entre amigos e tudo. Não surte nenhum efeito sobre ele, ele pega o seu automóvel e vai para casa. Parado na blitz, pergunta, vamos fazer o teste do bafômetro? Ele fala, vamos. Não há dúvida, não há o que esconder. Não há dúvida o que esconder. Faz o teste. Para sua surpresa, olha ele lá com o teor alcoólico. Esta prova isolada não nos conta a realidade dos fatos. Nós precisamos de um conjunto probatório para nos dizer que aquela pessoa estava em tal lugar. Ela vai ter que reunir provas para contradizer aquela prova. Isso aí. Como é que fica depois disso? É um registro, a ocorrência policial, a pessoa naquele momento ali, ela pode continuar trafegando, continuar dirigindo o seu veículo? Não, porque aí já é uma questão de natureza administrativa, é o que eu digo. Existem outros arcabouços jurídicos, outras normas jurídicas que não são de natureza penal, que aí já estão privilegiando a segurança pública, que fala, olha, você não pode seguir dirigindo. Você não pode seguir dirigindo, não é porque você cometeu um crime, não. Uhum. É porque você pode causar um acidente. Que é o risco que o senhor falou, abstrato, Abstrato. Né? Aí sim, no direito administrativo nós podemos admitir isso. Falar, olha, você não pode seguir dirigindo. A solução é chamar outra pessoa para levar Se levar o carro ou qualquer coisa, ele vai tomar as providências dele, mas... na esfera penal, não é? Nesse exemplo que eu dei aqui, a pessoa não teria cometido um crime. E a partir dessa ocorrência, abre-se um inquérito, um processo contra essa pessoa? Exatamente, abre-se um processo criminal. Eu não sou especialista em processo penal, né? E tudo mais, mas a minha área é civil há muitos anos, mas ele vai responder um processo penal em que será dada a ampla possibilidade de se defender e demonstrar que não fez ingestão de bebida alcoólica ou que não fez de forma espontânea e consciente. Quer dizer, a chamada, não chega nem a ser embriaguez involuntária, porque ele não estava embriagado, mas a ingestão de álcool não foi voluntária. Um outro fator que pode ocorrer, é um pouco raro, mas existem pessoas que o organismo produz os elementos químicos que põem daquele organismo, produzem álcool. Como se ele tivesse ingerido álcool e não ingeriu. É bastante polêmico. Então, são duas esferas, a administrativa e a jurídica. Depois ele vai ter que provar o penal. Ele vai ter que contradizer essa prova contra ele. Exatamente. É assim? Agora, doutor Lailson, o senhor está discutindo a questão polêmica do direito aí, né? Desde o dia 4 de julho, está em vigor a nova lei que faculta a prisão provisória para quem cometeu algum tipo de crime, determinado tipo de crime. Como é que o senhor avaliou essa lei? Ela aumenta a sensação de impunidade? Você fala da prisão provisória. Prisão preventiva, né? Eu creio o seguinte, essa questão de sensação de impunidade, eu vejo o pessoal falando, é uma coisa engraçada, porque sensação, não é uma coisa tão física, subjetiva, não é? Primeiro que
pode até ser que aumente, mas vamos analisar isso sob uma ótica racional e da realidade do direito do cidadão. Será que esse cidadão que está sendo acionado pela prática, não é, em tese, de um delito que vai até 4 anos de prisão, e que, se ele fosse condenado, provavelmente ele teria uma pena substitutiva e não responderia a pena de prisão, tem sentido ele ficar respondendo o processo preso? Aí sim nós não teríamos uma punição indevida, antecipada? A dizer, e sem ser condenado, sem ser julgado. Sem ser condenado e julgado. Porque se ele tem uma pena dessa natureza, é porque o máximo é porque o Estado já entendeu que aquele delito não é desta gravidade toda. Então, essa periculosidade dele seria praticamente inexistente, então, durante a instrução penal. E nós temos aqui em Minas Gerais, 63% da população carcerária são de presos provisórios. Isso é uma coisa preocupante. Muito bem, doutor. Antes que a gente prossiga nesse debate, eu gostaria que o senhor fizesse aquela indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Muito bem. Então, em razão até do que nós estamos discutindo aqui hoje, eu vou indicar o livro, e se quiserem também o filme Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, que fala justamente dessa segregação em face da diferença. É um livro muito profundo, muito interessante, que conta a história de pessoas que são segregadas porque ficaram cegas. Muito interessante. Muito boa indicação, tanto do filme como também do livro, no aspecto do coletivo, né, das relações sociais. Doutor Aloysio, voltando então à discussão da prisão provisória. Temos também a discussão sobre a grande polêmica aí do uso do cigarro em ambientes fechados ou abertos. Em alguns estados, a lei é mais rigorosa. Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo são mais rigorosos do que Minas Gerais. O senhor acha que falta uma federalização, uma padronização dessa legislação? Eu acho que não deveria, porque tem que se respeitar a autonomia dos estados. O que eu acho é que a legislação está indo para um caminho equivocado, intervindo na autonomia privada. O que ela deveria fazer é obrigar os estabelecimentos a informar se aceitam fumantes ou não. Isso é que deveria ser. E não punir porque alguém fuma no estabelecimento determinado. Muito bem. Eu conversei aqui com o Dr. Lailson Braga Baeta Neves, que é diretor do Foro da Comarca de Montes Claros, no norte de Minas. E falamos aí sobre os 3 anos da Lei Seca e também sobre os meios legítimos de se atestar ou não a embriaguez ao volante. Doutor Lailson, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para o pensamento@amarges.com.br. pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.